Você já sentiu que trabalha, se esforça, cumpre suas responsabilidades, mas ainda assim o dinheiro parece escapar das mãos? Muitas vezes, o problema não está apenas no quanto se ganha, mas em hábitos silenciosos que enfraquecem a vida financeira ao longo do tempo. Hoje, eu quero te mostrar 5 hábitos que te deixam sem dinheiro e como perceber cada um deles com mais clareza. Existe uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir, mas que precisa ser dita com sinceridade. Nem sempre a falta de dinheiro está ligada apenas ao valor do salário. Em muitos casos, ela está ligada à maneira como esse dinheiro é tratado no dia a dia. É por isso que este vídeo pode ser tão importante para você. Hoje, nós vamos conversar sobre 5 hábitos muito comuns, discretos até, mas que têm o poder de enfraquecer qualquer vida financeira com o passar do tempo. E mais do que apontar erros, a proposta aqui é trazer clareza. Porque quando a pessoa enxerga melhor o que a prejudica, ela também começa a enxergar o caminho para mudar. Se este conteúdo fizer sentido para você, já aproveite para curtir e compartilhar com alguém que também valoriza uma vida mais tranquila, organizada e consciente. Às vezes, uma reflexão simples chega na hora certa. Muita gente vive assim. Trabalha bastante, resolve problemas da casa, ajuda a família, cumpre compromissos, paga contas e segue em frente. Por fora, parece que está tudo sob controle. Mas por dentro, existe um peso constante. Uma preocupação que não vai embora. Uma sensação de que o dinheiro entra e sai rápido demais. Talvez você conheça essa sensação. O mês começa e logo vem as despesas fixas. Os gastos do dia a dia. Uma compra inesperada, uma parcela antiga, outra nova. E quando se percebe, já não sobrou quase nada. O mais difícil é que isso vai se tornando rotina. E a pessoa passa a acreditar que viver assim é normal. Mas viver sempre apertado não deve ser tratado como algo natural. Isso desgasta a mente, rouba a paz e tira a liberdade de escolha. E muitas vezes, a origem desse cenário não está em uma grande decisão errada, mas em comportamentos repetidos, quase automáticos, que aos poucos comprometem o equilíbrio financeiro. Hoje nós vamos passar por 5 hábitos que merecem atenção. Parcelar por impulso, comprar para impressionar, ignorar pequenos gastos, viver sem reserva e deixar tudo para depois. Talvez você se reconheça em um deles. Talvez perceba esses hábitos em pessoas próximas. O importante não é assistir a este vídeo com culpa. É assistir com honestidade. Porque quem olha com sinceridade para a própria realidade dá o primeiro passo para transformá-la. Fique comigo até o fim, porque o último hábito costuma ser o mais silencioso de todos. E também um dos mais perigosos. E se este tema faz sentido para você, compartilhe este vídeo. Conteúdos assim podem ajudar muita gente a recuperar não só o controle do dinheiro, mas também um pouco de paz. O primeiro hábito que deixa muita gente sem dinheiro é parcelar por impulso. Parcelar nem sempre é um problema. Em algumas situações, pode até ser uma ferramenta útil. O problema começa quando a parcela vira desculpa para comprar sem reflexão. A pessoa olha o valor mensal, acha pequeno, acha administrável e decide seguir em frente. Só que o pequeno de hoje se soma ao pequeno de ontem e depois ao pequeno da semana passada. Quando percebe, parte da renda já está comprometida antes mesmo do mês andar. Esse é um dos hábitos mais traiçoeiros, porque ele não parece grave no começo. Quase nunca causa susto imediato. Mas vai ocupando espaço, apertando o orçamento e reduzindo a liberdade aos poucos. Antes de parcelar qualquer coisa, vale fazer uma pergunta simples. Eu realmente preciso disso agora? Essa pausa por si só já evita muitos erros. Disciplina financeira, muitas vezes, não está em fazer grandes sacrifícios. Está em saber interromper pequenos impulsos. O segundo hábito é comprar para impressionar os outros. Esse comportamento é mais comum do que muitos admitem. Às vezes, ele aparece na troca prematura do celular. Às vezes, na roupa comprada para manter uma imagem. Em outros casos, na tentativa de sustentar um padrão que não combina com a realidade do bolso. O problema é que a aparência exige manutenção. E quando ela é financiada por ansiedade, comparação ou necessidade de aprovação, o preço costuma ser alto. Não apenas em dinheiro, mas também em tranquilidade.
A vida financeira madura não se constrói para impressionar. Ela se constrói para sustentar a vida com dignidade, segurança e serenidade. Há uma diferença enorme entre parecer bem e estar bem. Quem aprende isso deixa de viver para os olhos dos outros e começa a viver com mais verdade. E essa mudança tem um valor que não aparece em vitrine nenhuma. Vale guardar esta reflexão. Riqueza de verdade não faz barulho. Ela traz paz. O terceiro hábito é ignorar os pequenos gastos. Muita gente acredita que o problema financeiro está apenas nas despesas grandes. Mas na prática, são os gastos pequenos e repetidos que muitas vezes desorganizam o orçamento sem chamar atenção. Um pedido aqui, uma assinatura ali, uma compra sem planejamento, um gasto por conveniência, outro por cansaço. E assim o dinheiro vai sendo drenado de forma silenciosa. O desafio dos pequenos gastos é justamente esse. Eles parecem inofensivos. Quase nunca assustam isoladamente. Mas somados ao longo do mês, contam uma história bem diferente. Isso não significa viver de forma rígida ou sem prazer. Significa apenas desenvolver consciência. Saber para onde o dinheiro está indo é um gesto de respeito com o próprio esforço. Uma atitude simples pode ajudar muito. Anotar durante algumas semanas tudo o que sai. Sem julgamento, sem exagero, apenas observando. Muitas vezes, a clareza que falta está justamente aí. O quarto hábito é viver sem reserva financeira. Esse é um ponto muito importante, porque a reserva não representa luxo. Ela representa proteção. Quando a pessoa não tem nenhuma margem, qualquer imprevisto se transforma em tensão. Um conserto, uma consulta, uma conta que veio acima do esperado, qualquer mudança já é suficiente para desestabilizar tudo. Viver sem reserva é viver com insegurança permanente. E isso pesa. Pesa no sono, no humor, nas decisões e até na forma como a pessoa enxerga o futuro. Construir uma reserva pode parecer difícil no começo, especialmente para quem já vive apertado. Mas ela não nasce grande. Ela começa pequena. O mais importante é criar o hábito de separar alguma quantia, mesmo que modesta, com regularidade. O valor inicial pode ser pequeno. O compromisso com esse hábito é que faz diferença, porque com o tempo, a reserva não protege apenas o bolso. Ela protege a mente. O quinto hábito é deixar tudo para depois. Depois eu organizo minhas contas. Depois eu começo a guardar. Depois eu aprendo mais sobre dinheiro. Depois eu penso com calma. Esse depois parece inocente, mas ele tem custado caro para muita gente. Adiar decisões financeiras importantes é uma forma silenciosa de perder tempo. E em muitos casos, o tempo faz ainda mais falta do que o próprio dinheiro. Porque quanto mais cedo a pessoa muda um hábito ruim, maior a chance de colher resultados consistentes no futuro. A espera pelo momento ideal costuma paralisar. Sempre haverá uma conta, uma fase difícil, uma preocupação, uma razão para empurrar mais um pouco. Por isso, a mudança raramente começa no cenário perfeito. Ela começa no cenário real, com as condições que existem hoje. Quem decide agir, mesmo com pequenos passos, já sai da estagnação. E isso tem muito valor. Se este vídeo trouxe clareza para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser, comente qual desses hábitos mais chamou sua atenção. Às vezes, reconhecer o problema já é o início de uma grande mudança. A vida financeira não melhora de uma vez. Ela melhora quando a pessoa passa a fazer escolhas mais conscientes, com constância e serenidade. Não se trata de perfeição, trata-se de direção. Parar de parcelar por impulso, deixar de viver para impressionar, observar os pequenos gastos, criar uma reserva e não adiar mais o que precisa ser feito. São atitudes simples, mas profundamente transformadoras. A tranquilidade financeira começa quando você decide tratar o seu dinheiro com mais intenção, mais respeito e mais sabedoria. E essa decisão pode começar hoje.